Olá, 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 boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Hoje, 32º dia da leitura do livro. Vamos lá. Usando o que Deus deu a você. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Romanos 12:5. Deus merece o melhor de você, não é mesmo? Deus merece o melhor, a nossa melhor versão, né? Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com o que recebeu. O Senhor não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que não possui. Em vez disso, quer que você se concentre em utilizar os talentos que Ele já lhe concedeu. Tentar servir a Deus de modo conflitante com a sua forma, que nós já falamos, é como ser um peixe fora d'água. É frustrante e os resultados são limitados. Também é desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com a sua formação. Para isso, você deve descobrir a sua forma, aprender a aceitá-la e apreciá-la para depois desenvolvê-la ao seu potencial máximo. Descubra então a sua forma. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios 5:17. Não deixe que se passe outro dia. Olha só, não perca tempo. Comece hoje a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Comece avaliando os seus dons e as suas habilidades. Analise de forma demorada e honesta, lenta e profundamente em que você é bom e em que você não é bom. Paulo aconselha: procurem fazer um juízo correto das suas capacidades. Faça uma lista. Solicite a outras pessoas uma sincera opinião. Diga-lhes que está tentando descobrir a verdade e não buscando elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmados por outras pessoas. Se você pensa ter talento para ensinar ou para cantar e ninguém mais concorda, adivinha? Se você quiser saber se tem o dom da liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, provavelmente você não é um bom líder. Faça perguntas como: em que situações pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Em que situações fui bem-sucedido? Uma avaliação dos dons espirituais e uma lista das habilidades podem ajudar, mas a sua função é limitada. Em primeiro lugar, eles são padronizadas. Logo, não levam em conta o seu caráter exclusivo. Em segundo lugar, não existem definições de dons espirituais na Bíblia. Logo, qualquer definição será arbitrária e quase sempre representará uma tendência dominacional. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de se manifestar características de vários dons. É verdade, né? A maturidade, ela traz essa clareza pra gente. Você pode estar servindo, ensinando ou se dedicando a algum ministério em virtude da sua maturidade, mas não por causa de um dom espiritual. A melhor maneira de descobrir os seus dons e capacidades é experimentar, olha só, diferentes áreas de trabalho. Gente, em tudo na nossa vida, não apenas nessa questão espiritual e religiosa, em tudo na nossa vida. O que você ama fazer? O que você é bom no que você faz? Como você tem melhores resultados fazendo as coisas? Sempre é experimentando, sempre é vivenciando que você descobre o que é melhor para a tua vida ou no que você é melhor. Eu poderia ter feito uma centena de testes de dons e habilidades quando eu era jovem, mas eu jamais descobriria que tinha o dom do ensino porque era algo que eu nunca havia feito.
Somente depois de aceitar alguns convites para palestras foi que eu vi o resultado e a confirmação das pessoas. E então eu percebi que Deus me capacitou para isso. Muitos livros apresentam esse processo de descobrimento de trás para frente. Eles dizem: descubra o seu dom espiritual e então saberá a que ministério se dedicar. Isso, na verdade, funciona de forma exatamente oposta. Comece a servir, experimentando diferentes ministérios, e então você vai descobrir os seus dons. A mesma coisa para tudo na tua vida. Faça, experimente, vá lá, comece um projeto. Aquilo te trouxe satisfação? Sim, não? E aí você vai aprender o que você gosta, o que faz sentido para a tua vida. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, você não vai descobrir a sua aptidão. Você possui dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece porque nunca pôs eles à prova. Olha só. Por isso, incentivo a tentar coisas que nunca fez anteriormente. A despeito da sua idade, devo exortá-lo a nunca deixar de experimentar, independente da sua idade. Conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos depois dos 70 ou 80 anos de idade. Conheço uma mulher na casa dos 90 anos que corre e vence corridas de 10.000 metros e ela não percebeu que gostava de correr até completar 78 anos. Olha que extraordinário. Não tente entender seus dons até que se apresente para servir voluntariamente em algum lugar. Apenas comece a servir, pratique, exercite. Você descobre seus dons ao se envolver no ministério. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar um instrumento, trabalhar com adolescentes. Você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Quando não der certo, chame isso de experiência e não de fracasso. Gente, que extraordinário! Qualquer coisa na sua vida que não tenha dado certo foi uma experiência e não um fracasso. Olha que extraordinário isso. Em algum momento você irá descobrir o que você é bom em fazer, o que você é capaz de fazer. Leve em consideração o seu coração, a sua personalidade. Paulo aconselha: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique atenção total a ela. Gálatas 6:4. Mais uma vez, é proveitoso ouvir comentários de quem o conhece melhor. Faça perguntas a você mesmo. O que realmente eu mais gosto de fazer? Em que momentos da minha vida eu me sinto mais vivo? Que tipo de trabalho eu estou fazendo quando eu perco a noção do tempo? Eu gosto de rotina ou eu gosto de variedade? Eu prefiro trabalhar em equipe ou eu prefiro trabalhar sozinho? Eu sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou sou emocional? Do que eu mais gosto? De competir ou de cooperar? Gente, que demais isso, né? É um autoexame tão profundo que você vai passar a viver de maneira mais prazerosa. É incrível. Examine as suas experiências e extraia lições que você já aprendeu. Analise a sua vida e pense como ela o formou. Moisés disse aos israelitas: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Deuteronômio 11:2. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para manter um diário espiritual. Paulo ficou preocupado com a possibilidade de os cristãos da Galácia terem esquecido o sofrimento pelo qual já haviam passado. Ele disse: todas as suas experiências foram desperdiçadas? Eu espero que não. Gálatas 3:4. É raro percebermos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha, enquanto estamos vivendo a experiência. Queridos irmãos, enquanto nós estamos na dor, no sofrimento, na mágoa, no rancor, na lesão emocional, a gente não entende qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, daquilo, da gente ter vivido aquilo. Jesus disse, quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: você não compreende agora o que eu estou fazendo por você, mais tarde, porém, entenderá.
João 13:7. Extraordinário, né, gente? Somente em retrospecto compreenderemos como Deus planejou um problema para o nosso bem. Somente numa análise profunda é que a gente vai perceber as razões dos acontecimentos que Deus colocou nas nossas vidas, né? Extrair lições das experiências leva tempo. Sugiro que você reserve um final de semana para um retiro de análise da vida. Olha que legal, em que se dedicará exclusivamente e unicamente a descobrir como Deus trabalhou em vários momentos decisivos da sua vida e como Ele deseja usar essas lições para ajudar os outros. Existem recursos que podem auxiliá-lo com isso. Aceite e desfrute sua forma. Deus sabe o que é melhor para você, por isso aceite com gratidão a forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso pode a obra dizer ao artífice: por que me fizestes assim? O oleiro não pode formar a sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil? Ele pode. Romanos 9, 20 e 21. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Então você não deve se ressentir ou rejeitá-la. A sua forma foi feita para Deus, para que você sirva a Ele. O seu compromisso é entender no que você é bom e usar isso em todas as áreas da sua vida. Gente, é simples, é muito simples. Você não pode se ressentir ou rejeitá-la da sua forma. Aprecie os seus dons, aprecie no que você é bom, aprecie os seus talentos ao invés de se depreciar por algum jeito que você tem que você não gosta, por alguma coisa que você faz que não te agrada. Aprecie os seus dons. Hoje à tarde eu estava fazendo um curso e ele falava da comparação. Ele falava muito da comparação. Não se compare. Não compare os seus resultados aos resultados dos outros. Não compare a sua vida com a vida de outros. Não compare os seus talentos com os dos outros. Ah, mas eu queria ser assim. Mas você não é, e os seus dons são únicos e especiais. Use isso. Em vez de tentar tomar uma outra forma para ser como outra pessoa, que é a comparação, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós, qualquer coisa que Ele deseja que recebamos de seu rico depósito de dons. Efésios 4:7. Parte da aceitação de sua forma está no reconhecimento das suas limitações. Ninguém é bom em tudo que faz e ninguém é chamado para ser tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que seu chamado não era para realizar todas as coisas ou para agradar a todos, mas para se concentrar no ministério específico para qual Deus o havia formado. Ele disse: nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. 2 Coríntios 10:13. A palavra limite faz referência ao fato de Deus haver destinado a cada um de nós para um campo ou uma esfera de serviço. Já pensou se todos tivéssemos o mesmo talento? Se todos fizéssemos as mesmas coisas, falássemos as mesmas coisas, agíssemos da mesma maneira? Nós nos completamos, irmão. Saiba usar os seus talentos para completar o talento do seu irmão. A sua forma determina a sua especialidade. Quando tentamos estender o nosso ministério acima da capacidade de Deus, da capacidade que Deus nos deu, experimentamos o estresse. Olha só. Quando a gente se encaixa onde a gente não nasceu para ficar, a gente se estressa, a gente adoece. Assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia, corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Não sinta inveja do corredor da raia ao lado, simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. Demais, né? Deus quer que você tenha prazer na forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz: esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois assim você desfrutará a satisfação
pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar a ninguém. Gálatas 6:4. Satanás tentará lhe roubar a alegria do seu serviço de duas maneiras. Tentando-o comparar o seu ministério com os dons dos outros e induzi-lo a adaptar o seu ministério às expectativas dos outros. Se comparar ao outro pessoalmente e o seu serviço ao outro também. Ambas são armadilhas mortais e irão distraí-lo do serviço tal como definido por Deus. Toda vez que começar a perder a alegria no exercício de seu ministério, verifique se uma dessas tentações não é a causa delas. A Bíblia nos adverte em jamais nos compararmos aos outros. Faça bem o seu trabalho, e então terá algo de se orgulhar, mas não se compare com os outros. Gálatas 6:4. Existem duas razões pelas quais você jamais deve comparar a sua forma, seu ministério ou os resultados do seu trabalho com o de qualquer outra pessoa. Primeira, você sempre encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor que o seu. Que não pareça ser tão eficiente quanto você e correrá o risco de se tornar arrogante. Ambas as atitudes são prejudiciais ao seu trabalho e lhe roubarão a alegria de viver. Paulo afirma que é tolice nos compararmos com os outros. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. 2 Coríntios 10:12. A paráfrase da parte final desse versículo diz: com toda essa comparação, medição e competição, eles se desviaram totalmente do que é importante. Se desviaram do que é importante, se comparando aos outros, querendo ser como os outros. 2 Coríntios 10:12. Você descobrirá que pessoas não compreendem a sua forma. As pessoas que não compreendem a sua forma irão criticá-lo e tentar forçá-lo a trabalhar da maneira que eles imaginam ser correta. Ignore, com letras maiúsculas. Paulo tinha de lidar constantemente com os críticos que não compreendiam o seu trabalho e o denegriam. E a sua resposta era sempre a mesma: evitar comparações, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. Uma das razões de Paulo ter sido usado tão poderosamente por Deus foi a sua recusa a ser distraído por críticas ou por comparações de seu ministério com o de outras pessoas e por debates contraproducentes sobre o seu trabalho. Oi, Ale, tudo bem? Seja muito bem-vinda, querida amiga. Laina, que legal você aqui. Vamos lá. Como declarou John Bunyan, se minha vida é infrutífera, não importa quem me enaltece. Se minha vida é frutífera, não importa quem me critica. Então decida ter uma vida frutífera e nada vai te abalar. Continue desenvolvendo a sua forma. A parábola dos talentos, tão famosa, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos concedeu. Não é buscando no outro o que o outro tem, o que o outro faz. Faça o máximo com aquilo que Ele já te deu. Devemos cultivar os nossos dons e habilidades, manter o nosso coração em chama, desenvolver o nosso caráter e a nossa personalidade e ampliar as nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nossos serviços. Ou seja, focar no que nós temos e não no que nós não temos. Paulo recomenda aos crentes de Filipos: continuem crescendo em conhecimento e em entendimento. Filipenses 1:9. E relembra a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha viva a chama do dom de Deus que já está em você, queridos irmãos. 2 Timóteo 1:6. Se você não exercitar os seus músculos espirituais, eles enfraquecem e atrofiam os músculos físicos também. De igual modo, se você não exercitar, utilizar as habilidades que Deus lhe deu, você vai perdê-las. Jesus contou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade.
Use os dons que Deus te deu todos os dias, a todo momento. Referindo-se ao servo que falhou em utilizar o seu único talento, aquele mestre disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Mateus 25, 28. Deixe de usar aquilo que lhe foi dado e você irá perdê-lo. Queridos, olha isso. Deixe de usar os dons que Deus lhe deu e você vai perdê-los. Exercite as suas habilidades. Use a habilidade que possui e Deus irá aumentá-lo. É fazer todo dia. Paulo diz a Timóteo: não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu. Ponha essas aptidões em ação. 1 Timóteo 4, 14 e 15. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados, majorados e desenvolvidos pela prática. Use todos os dias, pratique. Por exemplo, ninguém tem o dom do ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, avaliação e prática, um bom professor pode tornar-se um professor melhor e, com o tempo, um mestre. Gente, é fazer, até você se tornar excelente, até você se tornar perito naquilo que você faz. O que é um perito? É uma pessoa que fez tantas vezes que se tornou excelente naquilo. Faça isso com o que você quer desenvolver na sua vida. Não se acomode com os dons desenvolvidos pela metade. Esforce-se e aprenda o máximo possível. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito para não ter do que se envergonhar. 2 Timóteo 2,15. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver a sua forma e aguce as suas habilidades para o serviço de Deus. No céu serviremos a Deus para sempre. Mas essa é a hora de nos prepararmos para o serviço eterno, praticando na esfera terrena. Como atletas que se preparam para as Olimpíadas, continuamos treinando para o grande dia. Eles fazem isso por uma medalha de ouro, mas perde o brilho e o valor. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. 1 Coríntios 9, 25. Estamos nos preparando para as responsabilidades e as recompensas eternas. Muito legal, né? Esse foi o nosso dia 22, então. Nada de comparação. Use e desenvolva os dons e habilidades que Deus lhe deu. Então vamos ao nosso resumo, dia 32, tema para reflexão: Deus merece o melhor de mim. Versículo para memorizar: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. E a nossa pergunta para meditar até o dia de amanhã: qual a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? Qual a melhor maneira de você usar os seus dons, os talentos? Ele mesmo já respondeu aqui nesse capítulo: é usando-as, é fazendo, é executando. E usando, você vai se aperfeiçoar cada dia mais e vai se tornar perito nisso. E aí, quem sabe, você não vai descobrir uma grande habilidade que Deus lhe deu, tá bom? Beijos, obrigada para vocês que ficaram aqui comigo nessa live. Amanhã voltamos com o 33º dia. Tchau, tchau.